escutarmos um pouco a Bíblia Sagrada, para nós entendermos do que se trata o texto que nós lemos. Houve uma crise alimentícia nas terras de Canaã, no tempo de Jacó. Foi necessário que Deus tirasse da linhagem de Jacó um filho chamado José, para estar governando o Egito e para trazer um sustento para a sua família no momento de maior necessidade. A história vai dizer que Canaã ficava em uma superfície baixa e o Egito numa superfície alta. Para chegar até o Egito era necessário atravessar uma barreira que cercava toda a província do Egito. Olha, quando Jacó e sua família vão para o Egito, Deus está tirando a família de Jacó de uma superfície baixa e colocando a família de Jacó em uma superfície alta. Logo aqui nós já percebemos uma mudança na história da família de Jacó. É bem verdade que o encontro que Deus teve com Jacó fez com que o seu nome chamasse Israel. Olha, a Bíblia diz que certo tempo, centenários de tempos se passaram, de anos se passaram, José, como sendo governador, o rei em qual José estava apoiando e servindo, o texto diz que ambos morrem. Então o povo que entrou na terra do Egito, agora vem se multiplicando dia após dia, vem crescendo, e a Bíblia vai dizer que era um povo numeroso, que ia crescendo em força e em quantidade. Observe, missionária Lene, que quando o rei do Egito, logo após que José já tinha morrido, e alguns reis, o rei também já tinha morrido, a Bíblia diz que o rei se levantou e disse: olha, esse povo hebreu é um povo que cresce absurdamente. O que vamos fazer com ele? Vamos fazer o seguinte: vamos colocar trabalhos pesados para ele, para que quando venha alguma nação de guerra contra nós, ele não possa se aliar com estes para tomar e se ir da nossa terra. Porque a Bíblia diz que a terra do Egito se tornou abençoada por conta do povo hebreu. Quando o rei falou que era para ter cuidado, porque se o povo crescesse numerosamente em força e se aliasse contra um inimigo que poderia guerrear contra o Egito, Faraó está enganado. Por quê? Porque o povo hebreu é um povo que não se mistura. O povo hebreu é um povo que não faz aliança com nenhuma nação sem quer que o Senhor fale. Faraó estava esquecendo, o som está ótimo, Faraó está esquecendo que quem separou o povo hebreu foi o próprio Deus. Não foi o homem que separou o povo hebreu. A Bíblia diz que agora vem crescendo numerosamente. E quando vem crescendo numerosamente, o texto diz que agora Israel se tornou-se grande em força e tomou parte dos bens e das terras que estava dentro do Egito. Porque aonde não havia casa, Israel, o povo hebreu, construíram casas. Aonde havia terreno baldios, o povo hebreu juntaram-se e construíram casas, tendas para a sua moradia. É por isso que Faraó não se contentou com o povo hebreu, porque ele dizia no seu coração: não tem como parar um povo que carrega uma promessa e me dá retorno. Não tem como parar um povo que carrega uma promessa do grande Deus de Abraão, do grande Deus de Isaac, e que se pendura no reinado de Israel. A Bíblia diz que o povo do Egito estava indignado com o crescimento do povo hebreu, estava indignado com a prosperidade do povo hebreu. Pastor William, eu parei para observar esse crescimento e entendi a maior revolta de Faraó não é porque o povo crescia, não é porque o povo era escolhido, carregava promessa, não. A revolta de Faraó é que o povo crescia em força. E quer parar o inimigo é quando você tem força para suportar
A Bíblia vai dizer que quando o faraó entendeu que não tinha jeito, a Bíblia diz que Faraó agora manda dar ordens a seus soldados e capitães para matar toda criança que está nascendo na província do Egito. A criança do sexo masculino que estivesse nascendo naquela época, a ordem era de matar, a ordem era de tirar vida, a ordem era para isolar da face da terra. Observe que Faraó, ele quer parar o crescimento de um povo eleito. Faraó quer parar o crescimento de um povo que está crescendo e debaixo de uma promessa. Deixa eu profetizar para você aqui: o inimigo vai procurar métodos, o inimigo vai procurar soluções, o inimigo vai procurar falhas e brechas para tentar parar o teu crescimento e tirar tuas forças. Mas a Bíblia diz que quando mais eles afligiram o povo de Deus, eles se cansavam e o povo hebreu continuava firme na promessa. Não consegue parar o povo de Deus, porque o povo de Deus consegue permanecer firme diante da promessa. O texto diz que quanto mais eles afligiam o povo hebreu, que eles se cansavam, eles se enfadavam. Observe que foi necessário dar uma ordem de morte para tentar parar o crescimento de um projeto que veio do coração de Deus. Observe que quando está nascendo as crianças do sexo masculino, a ordem para as parteiras é: olha, todo aquele que nascer do sexo masculino mata, tira a vida. É tanto que a Bíblia vai dizer que as parteiras, ela mentiu para o rei. Por quê? Porque elas entenderam que não adianta tocar naquele que Deus escolheu, não adianta tocar naquele que Deus separou, não adianta tocar no povo que Deus tem por eleito. Se o inimigo tentou parar a tua caminhada, o teu projeto, se o crescimento tentou parar, se o inimigo tentou parar o crescimento da obra do Senhor, do povo de Deus da face da terra, hoje ele ficou envergonhado, porque vai crescer, vai ter crescimento, vai ter numerabilidade, porque a obra de Deus não pode parar, porque o faraó está se levantando contra a vida de pessoas que tem promessa, que tem chamado, que é separado. Mas esta noite eu estou pregando para uma igreja que carrega uma promessa. O inferno não vai parar você, o diabo não vai parar teu ministério, o diabo não vai destruir a tua família, porque Deus chegou primeiro para dizer: carrega a promessa, carrega a promessa, carrega a promessa. Quem acredita nisso, dá glória a Deus. A ordem dada é para matar, queria tirar o crescimento e o projeto. Observe que quando as parteiras mentem para Faraó, a Bíblia diz que Faraó então dá uma ordem: olha, todos os soldados, observe e fiscalizem, toda criança, menino que nascer, joguem no rio. A ordem é: joga, deixou de morrer a fio de espada para jogar no rio. E o texto vai dizer que quando essa ordem é dada, aí sim que o povo de Israel crescia, aí sim que o povo hebreu crescia. Faraó queria matar, Faraó queria tirar a vida. Deus quer dar um crescimento, Deus quer dar força e numerabilidade de crescimento. Enquanto Faraó quer tirar a vida, Deus quer dar força para suportar. Enquanto Faraó quer tirar a vida, Deus está dando força para suportar a caminhada. Enquanto Faraó quer tirar a vida, Deus está dando estratégia para o povo hebreu sair das ciladas de Faraó. A Bíblia diz que quando agora a ordem é dada, joga no rio. A Bíblia diz
Tem uma graça de Deus aqui. Tem uma graça de Deus aqui. Observe que a ordem é dada. E a Bíblia diz que nasce uma criança chamada Moisés. E o texto vai dizer que a sua mãe esconde ele por um período. Só que a criança vem crescendo e agora não consegue mais ocultar a criança, porque quanto mais a criança vem crescendo, que ela ia chorando. Então, logicamente o choro ia chegar nos ouvidos dos soldados ou alguns vizinhos que não estavam com crescimento, de acordo com o crescimento da obra. Aí, o texto vai dizer que a ordem é: coloca o menino no rio, porque assim o Senhor vai dar livramento e sustento para ele. Observe que a mãe Joquebede, ela pega uma arca e betuma a arca por dentro e por fora. Por quê? Porque ela dizia: eu não posso deixar aquilo que está dentro vazar para que está fora. Eu não posso deixar aquilo que está fora entrar para aquilo que está dentro. Ela está dizendo: o meu filho é ungido e é consagrado. As águas não vão afogar meu filho. As águas não vão parar o projeto. As águas não vão submeter o projeto. Porque o projeto tem nome. O projeto tem raiz. O projeto tem promessa. Ninguém vai parar o projeto. Ninguém vai parar o projeto. Levante a mão agora. Só aquele que acredita nessa palavra. Levante a mão lá em cima. O Senhor está dizendo: nessa noite tem projetos que estão crescendo. O inimigo não vai parar esse projeto, porque tem promessa. Observe, Faraó mandou jogar na água para matar. Aonde Faraó deu uma ordem para matar, Deus deu a ordem para ter vida. Ai, caramba! O diabo está dizendo: joga ali que vai morrer, toca ali que vai morrer, toca ali que vai parar, toca aqui que não vai caminhar, toca ali que vai parar o ministério, toca aqui que vai parar o marido, toca aqui que vai parar o filho, toca aqui que vai parar a caminhada. Deus está dizendo: não vai parar. Aonde o inimigo dá ordem de morte, o Senhor entra com ordem de vida. O diabo não vai parar a tua vida. Deus desceu na casa para dizer: o diabo perdeu mais uma vez, chegou na casa a promessa de vida, a promessa de vida, a promessa de vida, a Barabaia, Sura de Pabaraia. Tem uma graça de Deus. Observe, a filha de Faraó sustenta o menino, pega o menino, e a própria mãe de Moisés cria ele. O texto diz que quando é já grande, devolve para a filha de Faraó. Moisés agora tem crescimento dentro de um palácio. Moisés agora está crescendo, desenvolvendo-se dentro de um palácio. E observe que certo dia Moisés saiu para ver o seu povo. Aquilo que ele fala que é seus irmãos. E logo de encontro ele vê que um egípcio estava ferindo um de seus irmãos parentes, um de seus irmãos de linhagem, de povo, de cultura. E observe que a Bíblia diz que Moisés matou esse egípcio porque ele feria alguém da sua linhagem, alguém da sua cultura, do seu povo. E aí Moisés foge para as terras de Midian. Observe que antes de Moisés fugir, no outro dia Moisés saiu e a Bíblia vai dizer, está um injusto, está dois hebreus brigando. E o texto vai dizer, e Moisés pergunta ao injusto, olha só, Moisés pergunta ao injusto, por que está ferindo o seu irmão? Observe que a Bíblia é clara em dizer, é injusto. Moisés defendeu um homem injusto. Moisés defendeu alguém que não era para defender. Moisés deu a mão para alguém que não era para dar. Moisés mostrou o seu nome, Moisés mostrou a sua reputação por alguém que não valorizou aquilo que Moisés fez. Eu observo só que quando Moisés está nas terras de Mídia, agora ele vai de encontro e se encontra no poço as 7 filhas de Jetro. Só que interessante é que no capítulo 2 a Bíblia vai dizer que ele encontra essas meninas e os pastores do poço colocam as
meninas para correr. Moisés se levanta naquele momento, defende as meninas, e a Bíblia diz que ele alimenta os animais das meninas, e as meninas voltaram cedo para casa. A Bíblia vai dizer aqui que não era Jetro, era Ruel. No capítulo 2, versículo 18, diz que era Ruel o seu nome. Só que observe só, quando as filhas de Jetro chegam na casa de Pique, Jetro pergunta por que voltaram cedo, ela vai dizer: um homem egípcio nos livrou da mão dos faraós. Observe a expressão: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Se você observar aqui, Moisés saiu do Egito, mas ainda está com a característica do Egito, ainda está com vestimenta do Egito, ainda está com algumas coisinhas do Egito. Moisés cresceu no palácio, sendo príncipe, sendo alguém honrado dentro do palácio. Moisés saiu do palácio ainda com as suas características. Moisés não tirou a coroa de príncipe, Moisés não tirou as vestes de príncipe, Moisés não tirou aquilo que ele tinha de príncipe do Egito. Observe que quando a filha de Jetro fala para Jetro, ele diz: olha, chama ele para cá, porque o que ele fez foi uma boa coisa. Observe que a partir daquele momento, o texto vai dizer que Jetro dá a sua filha Zípora para Moisés casar. Moisés casa-se com a filha de Jetro, e a Bíblia diz que ele tem 2 filhos. Observe que Moisés tem 2 filhos em uma terra estranha. O texto vai dizer que certo dia Moisés está pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro. Se você for observar aqui o capítulo 2, versículo 18, para o capítulo 3 em diante do Êxodo, observe que no capítulo 2, 18, a referência é de Reuel. E aqui no capítulo 3 está dizendo que era Jetro. Observe que aqui são a mesma pessoa, porém nomes distintos. Quando Moisés chegou ali nas terras de Canaã, Moisés precisava de um auxílio, e a palavra Reuel quer dizer amigo de Deus. Aqui no capítulo 3 já está dizendo Jetro. Jetro quer dizer excelência. Observe que quando Moisés chegou das terras de Midian, ele precisava de um amigo. Quando Moisés chegou nas terras de Midian, ele precisava de um auxílio. Quando Moisés chegou nas terras de Midian, ele precisava de uma ajuda. Quando Moisés chegou na terra de Midian, ele precisava de alguém para conversar, para sustentar, para dar um trabalho. No capítulo 3, ele chega dizendo: eu não preciso mais de amigo, eu preciso de excelência. Eu quero a voz, ele dizendo: eu preciso da excelência de Deus, eu preciso da excelência de Deus. Eu não sei quem vai pegar, tem uma palavra profética, levante a mão lá em cima. Deus vai mudar o teu percurso, Deus vai mudar a tua história, para te colocar na excelência dele. Quem acredita nisso, levante a mão, levante a mão. Era baia.